MASP tem uma relação que ela é já de longa data com a moda. Tem a presença de desfiles, eventos de moda que acontecem desde a década de 50. E o MASP é pioneiro nessa interlocução entre essas duas linguagens artísticas, né? Então você tem o MASP Rhode, a presença da Rhode, daquele projeto que tinha como objetivo também juntar artistas e estilistas para criarem os looks dentro do contexto Rhode e que depois foram absorvidos para o acervo do MASP, né? Também com a gestão do Pietro Maria Bardi. Temos então uma releitura, depois de passados anos, com o MASP Renner, o Adriano Pedrosa, trazendo essa relação novamente. E aí a gente tem a primeira temporada com curadoria da Patrícia Carta, começa ali em 2018. Depois a segunda temporada do MASP Renner é com curadoria da Lilian Patti, entre 2019 e 2020. E a terceira temporada com a minha curadoria, que começa, né, no meio da pandemia, as pessoas ainda não estavam vacinadas, e acho que tem uma relação interessante que é pensar esse trabalho que é em conjunto e que começa com distanciamento social, né? Então, acho que quando a gente fala do MASP Renner, a gente está falando de um projeto que gera encontros de linguagens artísticas, de pessoas diferentes, né, que têm ali suas práticas artísticas diferentes, e como é que a gente junta tudo isso trabalhando em dupla, trabalhando em conjunto. Também pensando a curadoria, existe um diálogo desses artistas com o próprio acervo do MASP. Alguns dos artistas já fazem parte do acervo, outros foram incorporados nesse processo e já tinham conversas de linguagens artísticas muito próximas com o acervo do MASP. E foi um pouco assim que a gente foi criando ali as duplas que deram origem à nossa terceira temporada. Essa roupa, você vai olhar e você vai atravessar volumes. Você vai ver textura, você vai ver tecido, você vai ver vários tons de branco. Na verdade, eu acho que vai ser uma escultura, né, em tecido. Por isso que até a gente decidiu, né, Lídia, para mostrar mais, né, essa estrutura, essa textura, vamos usar o branco, o algodão cru, né, que é o morim, é o tecido que é usado para testes, é um tecido bem de ateliê. Tule, que é uma coisa muito forte da Lídia, que tem essa transparência, né? Eu acho que tem esse peso. E aí a gente traz a organza de seda. Então são esses três materiais, né? Sim. E a gente faz essa correlação com o trabalho da Lídia de ter as noivas, de ter o tule, de trabalhar com essa materialidade têxtil que é exclusivo para a moda noiva. Em todos os looks a gente extrapola os limites do corpo, né? Quando você pensa na roupa, o corpo é a base dela, e aqui não. Né? A gente traz essa base para realmente transformar essa roupa nessa escultura. É tão marcante quando a gente viu essa estrutura, que é maravilhosa, a gente falou, não, ela tem que ficar visível. Eu acredito muito na construção, na coisa viva. Eu só consegui visualizar realmente quando eu fiz os protótipos. Aí eu falei, nossa, agora eu tô conseguindo. Aí tem que desenhar, não, eu vou lá e construo, entendeu? A gente foi construindo. Um processo que vai mudando. A gente vai vendo o que é possível fazer, né? O que o material também pede. Vamos dizer assim, que é o não desistir do material, né? Eu acho que é explorar e no limite, assim, a fundo, assim, na técnica, no material. Sim. A gente se dá essa liberdade, acho que essa liberdade criativa mesmo, de conduzir um processo, né, de criação em que a gente testa limites, a gente descobre os caminhos no fazer. Minha pesquisa com corantes naturais começou em 2009, depois de um período da minha vida trabalhando na indústria da moda. Eu entendi o tamanho da indústria da moda e todos os impactos dela. Depois de todo esse processo, eu fui para a Índia e conheci mulheres que tingiam com plantas. E resolvi viajar pelo Brasil pesquisando plantas tintórias, esses rituais, né? Fui entendendo um lugar muito importante dessa transição das plantas de cura para as plantas que colorem. E eu acho que eu vivo muito nessa tentativa de integrar esses conhecimentos, né? Ancestralidade com também esse conhecimento mais contemporâneo, integrando essas ciências. O meu trabalho ele começa
quando eu olho para minha família, minha árvore genealógica, e tentando entender o meu lugar no mundo. E tentar entender também uma coisa que é para mim muito importante, que passa pelas ervas. Trazer essas plantas para cá foi partindo muito de conversas que nós tivemos. Depois a gente falou muito sobre a ideia do pau-brasil. Eu criar essas tintas a partir do pau-brasil, e eu acho que tem muito a ver. Então, o nome do país é Brasil, vem dessa árvore que carrega em si uma potência absurda de cor e, ao mesmo tempo, uma violência. Isso tudo se conecta, né? Mas como que a gente vai falar disso, né? E eu acho que em cada look vai ter. Cada um vai contar um pouco dessa história, né? A gente começa com aquele desenho de uma organza de seda pintada à mão. E aí eu vou trabalhar com a pintura, né? De estampas de folhas, dessas ervas. Então eu gosto muito dessa possibilidade de não ficar retocando, sabe? A história que tá aqui é a história que tá aqui, né? Escorreu é porque em algum momento eu ainda tô entendendo essa tinta, né? E aí a ideia é fazer esse vestido, né? A organza tem esse volume, né, nela. A gente vai fazer a alça de jarina, que é essa semente da Amazônia. Tem esse contraponto que é esse peso, né, das sementes, ao mesmo tempo esse tecido que ele é muito leve. Embaixo desse vestido vai ser essa franja de malva, que também é uma fibra da Amazônia muito potente, assim. Esse processo, os corantes naturais, ele me traz ideia de roupa viva. Essa roupa, esse tecido, esse trabalho, ele nasce, ele vive e ele morre. A vida que ele tem hoje, ele tem hoje. E essa memória do tempo vai atravessar essas roupas. A forma da minha roupa, ela é totalmente calcada na minha memória afetiva. Porque ela tem uma história realmente, sabe? Por exemplo, o que me inspira muito até hoje na criação das formas, as minhas avós indo pra missa, as minhas tias, a alfataria, que é muito forte em Cabo Verde. E essa coisa de olhar para o comportamento, ele é importante para mim, porque ele me lembra o tempo todo de onde eu sou. Eu, que sou África contemporânea, pós-independente, eu sou primeira geração independente. As pessoas não querem saber dessa África. E aí eu sou uma mulher negra, africana, diaspórica. Eu crio de acordo com isso. Isso me lembrou automaticamente ali que ninguém queria ela no jogo de xadrez e ela sai com a taça na cabeça. Isso me lembrou a obra que está no acervo do MASP, uma mulher, e o penteado dela forma a peça da rainha, né? E a gente pensou em trabalhar com outro trabalho dele também, que se chama Regras do Jogo, onde ele posiciona peças do xadrez no tabuleiro, um jogo que tem muito a ver com a forma estrutural como a sociedade se configura. A gente partiu desse ponto, de fazer peças que faziam sentido individualmente, mas fazem muito mais sentido quando colocadas o trio junto. Como se fazia nas pinturas do Egito Antigo, colocar as peças como se fossem um xadrez que se encaixassem um do lado do outro. Porque aí você entende que uma se encaixa no outro, precisa do outro para que faça sentido, como se fosse um tabuleiro, como se fosse um jogo na vida real. A gente primeiro chegou num padrão de cores, dourado, preto e branco. Como a gente pesquisou uma África mais ancestral, a gente queria linkar com algo daqui no presente, contemporâneo, que traduzisse essa linguagem. Que é um processo pelo qual a gente passa muito dentro da cultura negra, que é trazer essas referências da opulência do ouro, do dourado, para hoje em dia. Quando eu penso na crioula, eu penso nesse lateral inteira de um prédio. Eu falei, como que eu vou fazer isso com a crioula? Como que eu vou fazer uma roupa? Gosto muito dessa história do testar coisas que normalmente ninguém ia vestir, mas você pode contar várias histórias com aquilo. O que eu propus para ela era fazer um tecido, estampar o tecido com o desenho dela, fatiar todo e depois reconstruir esse desenho tramando com o cabelo, interligar os 3 looks. Aí eu achei essas trancinhas que vêm prontas e que é o cabelo, o recurso mais barato para as pessoas que querem ter um cabelo comprido, um cabelo de balanço ou fazer uma trança, usam. Eu acho isso simbólico e forte. A gente fazer uma roupa que a gente está falando de uma deusa, de uma mulher deusa, e ela é toda construída desse símbolo que é das pessoas que não têm renda para ter um cabelo
do mais caro? A arte foi inspirada em um mural que se chama Portal Interdimensional. Então a gente pegou elementos desse mural e montamos a estampa até ficar de um jeito interessante nas peças. A gente criar as peças com miçanga e com cabelo foi muito pensando na importância desses materiais, desses objetos, desses elementos para o nosso imaginário e para a construção da nossa história coletiva e individual enquanto pessoas negras. Então, eu acho que a roupa ela tem esse poder mesmo de trazer essa força, essa identidade, de relembrar quem a gente realmente é, sabe? E eu me lembrei das mulheres que eu vi crescendo comigo, e o quanto era doloroso lidar com o cabelo. Acho muito legal de poder ver essa transição toda e de ver as mulheres irem para esse cabelo natural. Existe um orgulho de ter esse cabelo, o que antes não havia. E a gente está fazendo isso num momento que realmente é agora que está acontecendo. Acho que isso é muito significativo para as meninas que estão chegando aí. Entenderem o quanto é forte e o quanto é bonito o que a gente tem. E daqui para frente a gente só vai ver as jubas crescendo. A gente está falando sobre o cotidiano. Esse cotidiano aparece em diversas formas. Essas imagens que seriam corriqueiras e se tornam algo extraordinário, né? A gente está propondo isso ali também nessas roupas. Da gente buscar esses elementos, seja um pé de caju, seja um uniforme de futebol que a pessoa está usando no boteco da esquina. O cotidiano está nas modelagens e também nos materiais usados para poder dar um significado nas peças. O caju, ele nasce muito no Nordeste brasileiro e a minha avó, ela veio do Ceará, aqui para São Paulo. Então, tudo que eu sei sobre a história, né, da minha família é através das histórias que minha avó contava. Então, quando eu represento o caju ou o cajueiro, seria essa busca da identidade, né? Formais, sabe? Tipo, você só trabalha com pintura acrílica, mas também com essas aplicações. Eu trago tudo isso para minha roupa. E através disso também trazer um outro elemento que é cotidiano, né? Que é a roupa de time. As listras, né? Elas foram pensadas como esse uniforme mesmo de futebol. A gente vai criar, né, uma moldura específica para esse trabalho. Além da ideia de ser um brasão, brinca também com essa coisa da memória, que é o que a gente traz também no nosso trabalho, né? O Diego, com a questão do esporte, que já vem, né, da sua família. Dialoga com o que eu faço e dialoga com o museu também, que traz a história do passado, né? Que traz essas memórias. Somos corpos pretos. Falamos sobre corpos pretos porque falamos sobre a gente. É muito legal que a gente consiga que esses corpos sejam identificados de uma forma subjetiva, que isso não precisa ser escrito. Mas a partir de signos como o cabelo, a gente consegue trazer isso. Também a gente estava conversando como que a gente acha importante se a gente fala sobre um cotidiano preto dentro de um espaço de arte, dentro de um museu. Porque a gente sabe quais eram esses cotidianos que sempre foram apresentados nesses espaços. Então a gente trazer isso de uma outra forma é algo que interessou a gente desde o começo. Quando você vai comprar roupa em shopping, enfim, quando você vai comprar qualquer coisa, é tudo muito homogêneo. É tudo muito liso, é tudo muito perfeito, Adão e Eva, paraíso. Aquela roupa que está sendo fabricada na indústria, que foi pensada pelas outras indústrias têxteis, isso já está sendo induzido para aquele corpo continuar dentro da alienação. E o nosso trabalho, eu vejo que ele vem discutindo esses pontos. Eu acho que é uma pesquisa que ela é muito viva. Então, escolher trabalhar com elementos que foram jogados fora, com lixo, com roupas de doação e tal. Eu acho que tem esse gesto também que é muito poderoso de dar vida a uma coisa que ou que perdeu a vida ou que não tinha valor, né? Essa mistura de materiais muito louca, pra mim ela aponta para um lugar da relação e da convivência, sabe? Um monte de coisa estranha e diferente. Cruzamento. Cruzamento veio aqui, eu acho que essa roupa pode ser o Exu. Sim. Que apareceu muito, a rua, esse lugar de cruzamento, né? Olha, de comunicação. Passada. Total. Exu é um conceito de comunicação, de rua, de estar ali. E o corpo trans é esse corpo que tá na rua, né? Para essa peça a gente tá pensando nesse corpo, nessa forma
estranha, nessa forma que causa algum tipo de tensão, assim. Mas tem ali um equilíbrio, tem uma harmonia no meio desse caos. A gente vai costurando as coisas uma na outra e aquilo vai se tornando um corpo que não fica ali conservado. Ele vai se transformando. Também eu tenho pensado muito sobre a ideia da função, né? Uma coisa que tem uma função, ela não precisa seguir aquilo, ela não precisa ir por aquele caminho, ela não precisa significar aquilo. A função também é uma construção social. Então essa coisa de ter várias mãos, pé no braço, é também de pensar em destruir essa imagética da função. É um corpo com 200 pés, porque teve que caminhar não sei quantos quilômetros, sabe? Uma vida inteira para poder existir, para poder se manter de pé, para poder estar viva. E que isso vai atravessar a pessoa, que ela nem vai falar, às vezes vai ficar ali, ou vai dar um start. Então, assim, criar possibilidades mesmo. De cara, assim, eu pensei que eu tinha que fazer uma roupa de barraca, porque a única casa que muitas moradoras de travestis têm é a barraca. Também muitas pessoas trans vivem em abrigo. Eu queria fazer esse trabalho em coletivo. Pedir pra galera dos movimentos sociais me entregar camisetas. E vários desses movimentos são de luta por moradia, né? Esse lugar do remendo e da costura me traz essa imagem de que essa estrutura que protege existe porque ela é feita de corpos juntos. E isso faz ela ser mais forte. Pra mim, assim, ela tem a ver com esse trabalho de rede, de abrigar as pessoas. E quando eu falo que transmutação têxtil é uma tecnologia criada por pessoas trans, é porque pessoas trans estão se movimentando para construir os nossos lugares. Trazer essa roupa, esse trabalho que incomoda, esse trabalho que não busca perfeição, esse trabalho que traz também outras possibilidades de quebrar o que está estabelecido e tá ali também. Trabalho a partir da ideia do clássico. Quando eu falo de pertencer, de buscar o afeto, é ser aceita. E ser aceita, eu que sou a menina que vem do subúrbio, da periferia, é aquilo que a gente via nas revistas, hoje nos livros, nos filmes de princesa, né? Então eu sempre procurei chegar mais perto possível dessa referência do que seria essa elegância, essa coisa mais linda que, na verdade, beira o kit, né? Essa exigência da gente ser feminina, ter características do que é ser uma mulher. Era um debate, uma crítica, essa caricatura do feminino. A ideia partiu das 3 vontades dela, né? Eu queria falar sobre feminicídio, de sem gênero e de dororidade. E via que ia dar liga porque a gente fala muitas vezes com o mesmo segmento, com o mesmo propósito. O primeiro look é sobre o fim da violência contra a mulher, né? Uma denúncia sobre os números do feminicídio nas cidades brasileiras. Ele criou esse modelo meio zentai assim, né? Então a gente resolveu que alguns looks teriam essa máscara. E também, além de ser uma máscara, eu acho que essa mulher, né? Já que a gente tá falando de feminicídio, né? Qualquer mulher é essa vítima. O outro é o vestido pretinho básico, um vestido sem gênero, né? E no início a gente até começou a chamar de masculino, mas porque tem certas características, é masculino. Então a gente estaria envolto ainda nos estereótipos de gênero, então a gente preferiu chamar só de pretinho básico. O sem gênero também é coberto, porque vai ser coberto de espelhos de acrílico, que cada um se vê, né? Como quer, como se acha. E o terceiro, ele é interligado, né? São de 2 pessoas ligadas, que a gente tem as teorias da potência política da união de mulheres a partir da dor que se sofre, né, no dia a dia. Ele fala sobre essa potência da gente estar se apoiando e buscando os nossos direitos. Além de ser artista visual, sou ativista também, né? Eu sofri violência doméstica quando eu era bem nova, então uma forma de eu contribuir para o mundo como cidadã foi me prestar esse serviço, né, de promover a Lei Maria da Penha, o fim da violência contra a mulher. Quando a gente fala de feminino, a gente não está falando só de mulher, né? Tem mulher que é masculina, homens que são femininos e tem tantas outras coisas hoje para a gente poder categorizar, mas a ideia é esse ódio feminino, o ataque, né, a violência que se sofre por você performar esse feminino. O processo, para mim, ele é tão importante quanto o resultado. Eu tô, na verdade, me conectando mais com o processo. Eu acho que a camisa branca tá assim pra moda, assim como a cadeira tá pro design, sabe? Peça mais assim, completa, e ela resumia tudo que a gente mais ou menos tinha pensado anteriormente, né?
Eu fiquei um pouco surpreso quando a gente chegou na camisa, porque a gente deu muitas voltas, né? Só que essas muitas voltas, a gente não estava só discutindo sobre a moda, sobre isso, sobre aquilo, ou sobre como fazer essa peça, como fazer esse trabalho, sabe? A gente estava discutindo sobre o que a gente estava vivendo, o que a gente estava pensando, o que a gente estava sentindo. Eu acho que esse nosso trabalho, assim, realmente, assim, ele traduz, assim, muito do meu momento, do Vitorino, do momento dele, mas principalmente, assim, do momento que a sociedade toda estava vivendo. O fato de ter sido produzido durante a pandemia e algo simples, mais conceitual, assim, que falasse mais dessa época que a gente estava vivendo mesmo, né? De dor, de tristezas. Eu questionei, qual a importância do museu ter isso na coleção? Parece, assim, estranhamente simples, estranhamente banal, mas eu acho que quando ela for vista com a obra das pessoas, ela vai causar um estranhamento bastante grande, assim, sabe? O modo que essa peça se relaciona com as outras e também como ela vai se impor e vai dizer sobre aquele momento, eu acho que isso para mim é mais importante. A moda, ela é sempre um manifesto de uma identidade e, ao mesmo tempo, um ato de resistência, onde você procura imprimir, né, uma permanência dentro de um tempo que te perspassa. Eu procurei conhecer mais os trabalhos do Edgar e uma série que ele me apresentou são as linhas que vão e vêm de forma a preencher um vazio até ganhar uma tridimensionalidade, um corpo. A partir daquilo, a primeira obra que eu pensei com o Edgar e propus foi literalmente pegar a obra do Edgar 2D sobre a superfície plana de um quadro e transformá-la numa escultura 3D, fazer com que os rabiscos se tornassem algo espacial. Então eu estruturei o corpo com uma lingerie de alumínio e, ao mesmo tempo, com a volumetria similar a uma das obras do Edgar e abracei ela sobre o corpo. E iniciei esse processo todo de tentar preencher um imenso vazio. Ele teria que ter alça, teria que ter alguma forma de se sustentar no corpo e eu decidi içar o vestido na própria pele do manequim, como se fosse uma coisa indelével, ou seja, uma roupa que não pode ser tirada como uma tatuagem. Obviamente faz todo sentido ser um manequim que é parte do acervo do museu, que por si só é parte da história, mas agora é uma história que está ali e não poderá ser apagada, também é um pouco daquilo que eu chamo desse ato de resistência que a própria arte e o próprio ato de costurar representam, né? Nós estamos ali fazendo algo para não ser rasgado, para não ser tirado. Por isso que eu acredito muito mais no fazer do que usar moda. Tem gente que usa moda, tem gente que faz moda. Então o fazer está muito ligado às manualidades, à construção, à elaboração de discursos, a buscar identidade. Então é diferente de você estar procurando tendências de moda, é diferente de você procurar se enquadrar, é você resistir, né? Então nesse aspecto eu vejo a moda muito mais como essa possibilidade, não como uma impossibilidade. Acho que um acontecimento que marcou muito a terceira temporada do MASP Renner foi a perda do Jaider Esbel, né? Infelizmente a gente teve essa perda. O Jaider seria o artista que faria dupla com o Lino Villaventura, que também por essa ocasião trágica da perda do Jaider saiu do projeto. Mas acho que, já que a gente fala tanto de memória, né, nesse projeto é um projeto de memória, eu acho que é importante a gente trazer a memória do Jaider como um artista incrível e fundamental do nosso tempo e que faz uma falta muito grande para esse projeto. É um projeto em que vai pensar
a presença da moda dentro de um espaço museológico. Eu acho que a coleção do MASP, pensando o MASP Renner especialmente, ela é interessante e única até nesse sentido, porque são peças que já têm esse destino do museu entendidas desde o seu início, né? Diferente de outras coleções de moda que a gente tem em outros museus, de peças que estavam em outros lugares ou que já foram usadas, que entraram para um acervo de museu. Então eu acho que o caráter especial do projeto se configura justamente nesse lugar de tensionamento entre arte e moda, né? Que acho que é um questionamento que aí é quase que onipresente, se moda é arte, como é que a gente pode entender essas relações. Acho que vale a gente pensar também a moda em si como memória e como uma marcadora do seu tempo, não só das tendências, né? Mas acho que também quando a gente pensa a moda no museu, a gente extrapola esse lugar das tendências, né? E a gente pensa essa moda como salvaguarda, como marcadora de materiais, de elementos que passam a ser musealizados.